Primeiro de tudo, para com essa história de que só tem dois lados e que um tá certo e o outro tá errado. Justamente por pensar assim que virou essa zona toda. E na videoaula de hoje vamos falar sobre o golpe militar de 1964 e o que isso tem a ver com o governo do João Goulart, que foi o cara que recebeu o golpe militar, e todo o ambiente de Guerra Fria, que foi aquilo que eu falei na abertura da aula, essa ideia maniqueísta de que existem dois lados, um tá certo, o outro tá errado. Bom, o ambiente de Guerra Fria foi aquilo que acabou gerando as ditaduras militares na América Latina. Não foi só no Brasil que teve ditadura militar, não. Teve ditadura militar numa série de países, inclusive rolou até alguns acordos entre esses países que seguiam esse regime, orientados pelo governo americano, para tentar impedir que ocorressem ações contrárias a esses regimes ditatoriais. Cara, não vai dar pra gente falar tudo da ditadura militar nessa aula só, é um negócio complexo pra caramba. Então primeiro vamos focar o que foi que gerou a ditadura militar. Bom, começando então, tudo isso está ligado ao ambiente da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Vamos pegar lá o Marc Ferrot, né, historiador francês, que escreveu um livro muito legal que chama O Breve Século XX. Ele chama de Breve Século XX porque ele diz o seguinte: o século XX é um século diferente dos outros, é um século curto, é um século que começa em 1914 e termina em 1992. Né? Por que essas datas? 1914 é quando começa a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, segundo Marc Ferrot, é o ponto de partida do começo do século XX, porque até então, o que o mundo estava vivendo? O mundo estava vivendo Belle Époque, e Belle Époque é um fenômeno do final do século XIX. Tudo aquilo está ligado ao pensamento ainda do século XIX, ao imperialismo, ao neocolonialismo. A partir de 14 mudou tudo. E o primeiro momento do século XX é esse período chamado de período das grandes guerras, que está dividido lá entre Primeira Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1945. Aí acaba a primeira parte do século XX. A segunda parte do século XX é a Guerra Fria, tá? Guerra Fria que vai de 45 até 92, quando acontece a Guerra da Iugoslávia, que é onde caem assim, os últimos regimes da experiência socialista do século XX na Europa, né? Ainda sobreviveram outros regimes que a gente tem até hoje, ali na China, na Coreia, em Cuba, se é que dá para chamar alguma desses sistemas de socialista, né? Em outra aula a gente para discutir isso aí de verdade, tá? Vamos então pegar o que é esse momento da Guerra Fria. Acabaram as grandes guerras, tá? Acabou os regimes totalitários ali de Alemanha e de Itália. Sobreviveram ali ainda o da Espanha, sobreviveu de Portugal e os movimentos populistas na América. Populismo é a versão nazista da América, que só teve em 3 países, tá? Brasil com Vargas, México com Cárdenas e Argentina com Perón. Também coisa para outra aula, a gente não vai conseguir investigar tudo isso nessa aula, tá? Então lá, o que é o ambiente da Guerra Fria? Acabaram esses regimes, né? A Europa estava devastada por esse grande momento aí de meio século das grandes guerras, né? E surgiu ali um grande país que sobreviveu da guerra porque praticamente não teve ataque nenhum nele, que era Estados Unidos. Em paralelo aos Estados Unidos, tinha um outro país, se é que a gente pode chamar de país, porque não era um país só, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, né, como acabava ficando a sigla disso aí, ou simplesmente União Soviética, né? Então, de um lado, você tinha os Estados Unidos como grande símbolo da economia capitalista do mundo, e do outro lado você tinha a União Soviética,
que era o brasão do sistema socialista que começou durante o período das guerras, no final da Primeira Guerra Mundial, lá em 1917, com a Revolução Russa. Outra aula para isso aí, não vai dar tempo de a gente ver. Então lá, o que é que a gente tem? O mundo acabou se bipolarizando, né? Ou seja, o mundo ou era capitalista e seguia os padrões americanos de economia, de sociedade, de moral, de ética, ou ele era socialista e tinha a mesma relação, só que com a União Soviética, né? Não dava para ficar muito no meio do caminho, e todo mundo que ficou no meio do caminho tomou porrada. É só a gente dar uma olhada porque era o Oriente Médio, né? E você vê lá quais são os resultados da Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini lá no Irã, né? O que vai acabar gerando intervenções tanto do lado socialista quanto do lado capitalista e que vão massacrar aqueles países, deixando problemas até hoje. Também coisa para outra aula, né? Então, o que é o mundo? Ou você estava do lado capitalista, do lado americano, ou você estava do lado socialista, do lado da União Soviética. Não tinha outra opção. Ou um ou o outro. Não dava para ficar no meio do caminho, senão você ia tomar uma bela de uma porrada. E o Brasil? O que o Brasil estava vivendo nesse momento? Bom, em 45, quando começa ali a Guerra Fria, já tinha alguns princípios anteriores ainda durante o período das Grandes Guerras, mas começa a Guerra Fria ali com o fim do período das Grandes Guerras. 1945 é um momento onde acaba a ditadura do Vargas, justamente porque os soldados que foram lutar na Itália contra os fascistas voltaram para cá e começaram a ver que, a gente estava combatendo fascista na Europa, sendo que tem um fascista aqui, que é o Vargas, e aí surge todo um movimento que vai derrubar o Vargas, mas que não derruba realmente. O Vargas acaba saindo do poder ali, fica meio que nas sombras, volta depois, né? Tanto que se você for ver a sequência, o que acontece lá entre a ditadura do Vargas e 1964, que é o foco da aula de hoje, né? Sai Vargas, entra Dutra, que era ministro da guerra do Vargas, né? Acaba o mandato do Dutra, volta o Vargas, eleito por voto popular, né? Então Vargas volta, cumpre a maior parte do mandato dele, comete um suicídio em 1954, né? Porque o golpe militar era para ter acontecido, na verdade, em 1954, não em 64. Vargas percebeu que ele estava enfraquecido e, como ele era um idealista e sabia que o projeto dele não ia se completar enquanto ele estivesse vivo, sabendo do apoio popular que ele tinha, ele comete suicídio, deixa uma carta de testamento, outra coisa para outra aula, né? E gera toda uma comoção que vai acabar atacando aqueles que estavam se opondo ao Vargas. Esse pessoal vai acabar ficando meio que nas sombras e vai reaparecer só 10 anos depois, tá? Então, olha lá, Vargas comete suicídio, vem lá os substitutos dele, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que ninguém estava topando muito encarar aquela bomba, né? Acabou esse mandato, é eleito quem? Juscelino Kubitschek, que era do partido do Vargas, né? O cara era um continuista ali do projeto varguista, só que já readaptado, né? E quem é que estava junto com Juscelino Kubitschek? João Goulart, que já era ministro do Vargas durante esse governo democrático, né? O João Goulart, na verdade, ele vai ser assim, o grande herdeiro do movimento varguista e que vai começar a implantar um sistema que não estava aliado diretamente ao movimento capitalista dos Estados Unidos, a esse modelo capitalista, muito menos ligado ao movimento socialista, tá? Era uma fórmula baseada na primeira fase do século XX, naqueles regimes totalitários, nacionalistas, europeus, né, na nossa versão de nazismo, né, e que não estava diretamente linkada com esse modelo americano. Então, vamos vendo o que é que gerou esse golpe, então? O estar no meio do caminho. Como eu disse, a primeira tentativa de golpe militar no Brasil era para ter sido em cima do Vargas. O Vargas estava no meio do caminho. O Vargas não era americano, o Vargas não era russo. Ele não estava em nenhum dos dois lados da Guerra Fria. Então, a única solução era o quê? Ser esmagado. Então, vamos vendo o que é esse ideal varguista desse movimento populista que existia no Brasil. Bom, como eu disse, populismo e nazismo são sistemas semelhantes, são tudo parte desse grande grupo que a gente chama de fascismo, né? E o que caracteriza isso? Bom, primeiro de tudo, ele é um movimento que é nacionalista.
ou seja, de grande valorização do país. Tanto que a gente consegue perceber o seguinte, o Vargas, apesar de ser desse movimento de caráter fascista, quando ele vai escolher qual dos dois lados da Segunda Guerra ele vai se posicionar, ele não vai escolher por um princípio de relacionamento político, ele não vai se aproximar dos alemães, até se aproxima em algum momento ali, mas ele vai acabar escolhendo os Estados Unidos, não a Alemanha. E por quê? Porque ao lado dos Estados Unidos, o Brasil tinha muito mais a ganhar. Então, ao invés de dar apoio às nações que tinham uma política semelhante ao Brasil, vamos pensar primeiro no Brasil. Vamos ficar do lado que vai ganhar a guerra, né? Olhando a experiência da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente se apoia nos Estados Unidos, vai para lá, tem a ganhar com isso, tem investimento americano e tá tudo em ordem. Vamos lá. Primeiro, então, nacionalismo. Segundo, é um sistema que busca um desenvolvimento a partir da indústria de capital nacional. Repito, indústria de capital nacional. Estou ressaltando isso porque muitas vezes a gente olha lá para um movimento chamado de integralismo, que foi marcante durante o governo do Vargas, e eles são chamados de nazistas. Não é bem por aí. Apesar de existir muitas semelhanças entre o integralismo e os movimentos fascistas, o integralismo não está baseado num desenvolvimento industrial, mas num desenvolvimento agrário, né? Baseando no que o Plínio Salgado, pensador do integralismo, dizia, nós tínhamos uma vocação agrária. Então, bota lá, nacionalismo, né? Desenvolvimento a partir da indústria de capital nacional, governo centralizador e totalitário, fundamentado nas forças armadas que dão apoio a esse governo e centralizado num líder carismático. Pô, Fábio, tá falando que Hitler, Mussolini e esses grandes eram carismáticos? Mano, seu conceito de carismático tá errado se você não percebeu que esses caras são carismáticos. São carismáticos para caramba, né? Atraíam o público de uma forma sem par, né? Eram os caras que tinham poder de oratória e tinham um poder de convencimento muito grande, portanto, líderes carismáticos. E como isso tudo vai se refletir lá no João Goulart? Vamos vendo qual que era o projeto do João Goulart. Bem, o desenvolvimento do Vargas era um projeto de longo prazo. Era, assim, elevar o Brasil a uma nova condição num plano de, sei lá, 50 anos, né? Talvez até por isso que o primeiro reformador do projeto varguista, que foi o Juscelino Kubitschek, veio com o slogan dos 50 anos em 5, né? Vamos acelerar esse desenvolvimento, não podemos esperar um longo desenvolvimento, então temos que abreviar isso para conseguir concorrer no mercado internacional. O segundo reformador, que é o Goulart, ele vai trazer uma fórmula muito, mas muito inteligente de como acelerar esse processo. E o que era isso? Bom, então vamos ver o que é o pensamento de mundo no ambiente de Guerra Fria. Cara, dependendo da idade que você tem, você deve ter estudado lá nas suas aulas de geografia, lá no ginásio, no colégio, né? Tô falando ginásio e colégio, já estou entregando a idade de quem teve isso aí, nos caras da minha idade. Deve ter visto aquele negócio do mundo dividido em primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Lembra disso? Se não lembra, se não viu isso aí de uma forma mais detalhada, vamos relembrar. Esses conceitos são conceitos do momento de Guerra Fria, tanto que hoje aí a geografia está repensando essas ideias aí, de falar de primeiro, segundo, terceiro mundo, tá, isso não encaixa mais. Então, vem. Primeiro mundo eram chamados países capitalistas desenvolvidos, né? Que era quem? Aí você pensa naquela turminha da Primeira Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha e mais um pessoalzinho que vai aparecendo aí, né? Japão, Canadá e um outro grupinho aí, legal? Pula segundo mundo. Terceiro mundo, né? Países capitalistas subdesenvolvidos. Presente, ó o Brasil ali no meio, né? Mas tinha ali Brasil e uma série de outras economias capitalistas todas ali. Vamos pensando aí? Cara, olha para o que é o Brasil, olha o tamanho desse país, olha o potencial econômico que a gente tem, né? E você consegue pensar, olha, peraí, tá, Brasil não é o Quênia,
Brasil não é a Grécia. Brasil não é o México, né? O Brasil tá melhorzinho do que isso, né? A gente tem um potencial muito maior do que esse país. Dá uma olhada porque é o PIB desse país que eu sei, o que é o PIB brasileiro. Não só falando de hoje, né? Dá uma olhada assim na economia, voltando até lá aquele momento do golpe de 64. O Brasil tinha um potencial econômico que distanciava dessa galera, tá? Então, assim, entre os países capitalistas subdesenvolvidos, Brasil era um país a ser considerado. Então vimos primeiro mundo, terceiro mundo, quem é que estava ali no meio? Segundo mundo, que eram chamados países socialistas. Bom, nesse ambiente de Guerra Fria, como é que a economia funcionava? O segundo mundo estava isolado. A economia rolava entre primeiro mundo e terceiro mundo. Dá para imaginar assim que Brasil, apesar de ser um país que desponta nesse meio aí, não conseguia, aliás, até hoje não consegue concorrer muito com essa listinha que eu estava falando dos países de primeiro mundo, que eram economias muito mais sólidas, muito melhor estabelecidas, tá? Então, assim, colocar pau a pau ali, Brasil ia perder. O Goulart se deu conta disso. Lembra, ele é um herdeiro do varguismo, portanto, nacionalista. E o que ele pensou? Olha, se a gente for tentar concorrer com o pessoal do primeiro mundo, a gente não vai. Pelo menos não vai conseguir sozinho, tá? Mas a gente, que é um país de destaque no meio do terceiro mundo, a gente pode montar ali uma rede de alianças entre esses países de terceiro mundo para que o Brasil seja ali um grande fornecedor de produtos industrializados e até de produtos agrários para esses países de terceiro mundo, né? Porque, cara, vamos pensar no seguinte... Você, como consumidor, você sempre procura uma relação de custo-benefício, correto? Então, se você pode comprar um produto que seja ali de uma ótima qualidade, você compra. Mas se você não tiver dinheiro suficiente para comprar esse produto de ótima qualidade, você compra um produto mais meia-boca, mas que atende ao que você precisa. Pois é, o Brasil ele poderia criar esse produto mais meia-boca e mais baratinho, que poderia atender toda essa turma de terceiro mundo. Bastava essa economia do terceiro mundo para que o Brasil despontasse? Não bastava. Então, o que o Goulart faz? Vamos negociar também com o segundo mundo. Pô, pera, vai se aproximar de socialista? Vamos se aproximar de socialista. Dane-se que eles são socialistas. Olha para o maior país socialista que existia na época, União Soviética. Pô, puta território frio, né? O que é a área produtiva lá? A Ucrânia, né? A Ucrânia não consegue sustentar com produto agrário toda a União Soviética. O Brasil consegue mandar ali produtos muito bem para eles, né? O que entre os soviéticos existe ali de país em zona tropical? Cuba? Filho, desculpa aí, aquela ilhota, né, não ia dar grande efeito. Mas o Brasil poderia ser um ótimo fornecedor para esse pessoal. Dane-se que eles são socialistas. Vamos negociar com esse cara. Então o Goulart era socialista? Nem a pau, meu nego. Ele está pensando justamente no mercado. Vamos vender porque esse pessoal compra. Se o capeta quiser comprar da gente, a gente vende pro inferno. Não interessa. Aí a Guerra Fria. Dane-se a Guerra Fria. A gente negocia com quem for. E montando essa rede com todo o terceiro mundo e com todo o segundo mundo, o que o Brasil faria? Isolaria o primeiro mundo, isolaria essas grandes economias que não teriam para quem vender os seus produtos. Então, ao mesmo tempo que o Brasil desenvolvia, essas grandes economias iriam ruir e aí o Brasil despontava. Mano, dá para imaginar que o pessoalzinho lá do primeiro mundo olhou pro Goulart e falou: esse cara é muito perigoso. Temos que descer uma porrada nele e descer uma porrada já. Dá para imaginar então quem foram os grupos que apoiaram a ditadura militar dentro do Brasil? Eram aqueles que o Vargas chamava de entreguistas, os caras que estavam ligados ao mercado multinacional, né, que ia atender ali um pequeno grupo dentro da economia brasileira que se relacionaria diretamente com essa importação e exportação, enquanto a economia nacional entraria em colapso submetida a essa economia estrangeira. Percebe então aí que o golpe militar no Brasil, o golpe de 1964, não é um negócio muito simples de vamos combater socialistas. Não, cara.
tem a ver com uma série de outros adversários econômicos, não estamos falando nem de política. E existia ali um grande medo, realmente, de que o Goulart se aproximasse demais dos socialistas, né, e levasse o Brasil a um socialismo lá em 64, mas observando o que era o Goulart, dá para perceber que essa ideia é estúpida, né? O Goulart jamais tornaria o país socialista. Ele era um cara fascista, né? Pelo menos de inspiração fascista, ou seja, ele combate socialismo. Então essa aproximação era meramente para gerar um desenvolvimento interno, esquecendo esse resto, pessoal. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Eu sei que eu não falei sobre tudo isso, mas vai dar um trabalho e a gente vai voltar a isso. Essa foi a apresentação do Suetônio, eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, você deveria estar estudando.